Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Assim como a história do planeta Nibiru, há séculos profecias sobre o apocalipse aparecem periodicamente. Algumas falam em castigo divino, outras em explosões descontroladas. Todas elas têm algo em comum. Foram as vezes em que o mundo falhou em acabar. A profecia sobre Nibiru e o fim do mundo circula na internet há mais de 2 décadas e voltou a ganhar força nas últimas semanas. A história que combina astronomia, pesquisa científica e passagens bíblicas já foi descartada pela NASA diversas vezes. Inicialmente, a previsão afirmava que a catástrofe aconteceria em maio de 2003. Quando nada aconteceu, os seus seguidores fizeram uma nova interpretação e programaram para dezembro de 2012, fazendo uma conexão com um dos ciclos do calendário maia. A mais recente previsão teria sido formulada a partir de uma teoria do autor do livro Planeta X 2017. A Chegada, que se autodescreve como especialista em pesquisas e investigações. Segundo ele, a nova estimativa é baseada em passagens bíblicas e em superstições que rondam o número 33, o número de dias do intervalo entre o eclipse solar de 21 de agosto, considerado um presságio, e a data prevista para a colisão do planeta Nibiru. Esta foi apenas mais uma ocasião em que uma previsão de apocalipse ganha fama e repercussão. Isso já ocorre há séculos, como outras histórias dos fins dos tempos. Obviamente, nenhuma delas se concretizou. Mil e nada mais. Existiu uma teoria de que quando chegasse o ano 1000, de acordo com algumas interpretações do Evangelho Apócrifo, a vida em toda a cristandade teria se exaurido. E já que na época a cristandade era considerada o sinônimo de humanidade, isso significaria o fim do mundo. A data de validade do homem para muitos tinha sido fixada no final dos 1000 anos. A partir do nascimento de Jesus Cristo, no ano 0, o que relata a revista italiana de História. Em História, no Réveillon do ano 1000, entretanto, nada ocorreu, fora, claro, as tradicionais celebrações, e o mundo continuou a sua caminhada rumo ao futuro. O ano do demônio. Em 1666, como relembra a revista National Geographic, a chegada do ano com os 3 últimos números 6, considerados uma cifra diabólica, causou muitos temores de que o mundo acabaria. Em Londres, essas superstições foram alimentadas pelo fato de que uma epidemia de peste havia dizimado no ano anterior 1/5 da sua população. Como se isso não bastasse, entre os dias 2 e 5 de setembro de 1666, um incêndio devastou, queimou dezenas de milhares de casas, deixando 80% da cidade em cinzas. Ao mesmo tempo, as chamas mataram os portadores da praga e, de certo modo, se tornaram providências para acabar com a peste. E mais uma vez, o mundo não acabou. Ovos apocalípticos de 1806. A rede norte-americana NBC conta como aquele ano, na cidade de Leeds, na Inglaterra,
uma galinha teria botado ovos com a escrita da palavra Cristo está chegando, em inglês. Imediatamente se espalhou o rumor de que o fim do mundo era iminente e inevitável. E por algum motivo, Deus resolveu anunciar o Apocalipse desta maneira inusitada. O pânico tomou conta de Leeds e de todos os seus arredores, e até de boa parte das Ilhas Britânicas. Entretanto, em breve se descobriu que tinha sido uma brincadeira arquitetada por uma senhora chamada Mary Batman, famosa estelionatária que tinha se proclamado vidente. A dona Mary, depois de escrever as profecias na casca dos ovos, os reinseriu dentro das galinhas, coitada das galinhas, e alimentando assim a superstição popular, obviamente com ovo ou sem, nada aconteceu. O rabo tóxico do cometa Halley. Em 1910, aquele ano teve a passagem da Terra pelo resto do registro de cerca de 25 milhões de quilômetros deixados pelo então cometa Halley, o famoso Halley. O que deixou muita gente com medo foi a presença da cauda do cometa, que é feita basicamente de cianeto, um gás altamente tóxico. Muitos cientistas começaram a temer de que esse gás pudesse permear a nossa atmosfera e assim asfixiar a humanidade, ou que a passagem pudesse causar um enorme tsunami nas águas do Oceano Pacífico. Como sempre, no dia 20 de maio de 1910, todo mundo percebeu que nenhuma tragédia havia acontecido e que o mundo ainda não tinha acabado. O bug do milênio, 1999. A primeira previsão do apocalipse da era tecnológica. É também um dos mais famosos da história, o tal do bug do milênio. Na virada do ano de 2000, se previa que os computadores seriam dizimados, sendo assim um efeito dos sistemas operacionais no cálculo das datas, que felizmente se revelou muito menos grave e generalizado do que se esperava. Acredita-se que, como a maioria dos computadores no mundo registrava datas de 2 dígitos, os sistemas informáticos estariam em colapso por causa do 00, do ano novo, como uma série de consequências imprevisíveis que levaria a explosões nucleares e quedas de avião, destruindo a nossa estrutura e infraestrutura e o fim da civilização humana. Muita gente começou a construir bunkers com estoques de alimentos e armas. Como sabemos, nada de particularmente específico ocorreu, e o apocalipse ficou para uma outra data. Buracos negros surgindo em 10 de setembro de 2008. Nessa data, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo, o LHC, em Genebra, foi ligado pela manhã e começa as suas atividades. Dentro dele, faixas de prótons começam a se chocar, produzindo assim o estado de cosmos, logo após o Big Bang. Tudo isso para estudos físicos. Nos dias subsequentes, o mundo conheceu mais um boato de apocalipse. O experimento teria resultado na formação de mini buracos negros, capazes de engolir absolutamente tudo. O acelerador, os pesquisadores, a Suíça, a Europa e o mundo inteiro. Claro que isso era mais uma fake news, que tomou proporções enormes nas redes sociais. Tanto que a própria NASA
a Agência Espacial Norte-Americana publicou uma matéria em seu site um mês depois com o título "O Dia em que o Mundo Não Acabou". O calendário maia de 2012. Com base em uma interpretação do calendário maia e das teorias propostas por alguns escritores da nova era, sobretudo um guru chamado Terence McKenna, muitas pessoas começaram a indicar que o apocalipse aconteceria no dia 21 de dezembro do ano de 2012. O negócio ficou tão sério que até Hollywood decidiu lucrar uma graninha em cima do acontecimento. Sendo assim, ela lançou o filme muito famoso 2012, com direção do alemão Roland Emmerich. A película foi lançada em 2009 e foi um sucesso de público que arrecadou 769 milhões de dólares. Com todas estas tentativas, quantas vezes mais o mundo que nós conhecemos vai falhar em acabar? Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!